Vamos lá para mais um dia de aula, né? Hoje é dia 29 e vamos começar com a disciplina de matemática. E hoje nós estaremos aprendendo sobre medidas de tempo, tá bom? Então, quero pedir que, por favor, você abra o seu livro na página 203 e nós vamos estudar até a página 206. Vamos aprender hoje medidas de tempo e estaremos aprendendo de modo específico acerca das horas, né? Como é que a gente pode descobrir as horas. Eu acredito que tem alguns de vocês que não sabem ainda, né? Olhar a hora em relógio que não seja digital. Então, vamos lá para a gente aprender isso. Muitos instrumentos já foram inventados para que o homem pudesse conseguir medir o tempo, porque o homem sempre teve essa preocupação de saber definir, né, em que tempo ele está. Tanto tempo na questão de quantidade, que horas são, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, como também o tempo em relação ao ano. Então, foram aí criando estratégias para medir esse tempo. E aqui o primeiro instrumento inventado foi o relógio do sol, né? Onde a sombra batia era referente a 1 hora. Depois o homem inventou a ampulheta, que é esse instrumento aqui com areia. Então, à medida que ele virava essa ampulheta, a areia ia caindo aos poucos, determinando que aquele dia estava se passando, né? E hoje, nos dias atuais, a gente tem vários instrumentos que mostram para a gente a hora de forma exata e precisa, né? Nós temos a hora no celular, no rádio-relógio, no relógio de pulso, em algumas ruas de cidades maiores. Tem também lá, né, relógios onde as pessoas podem se atualizar quanto a que horas são. E quanto ao modo de mostrar as horas, os relógios podem ter mostradores de duas formas: relógios com ponteiros e relógios digital. A maioria sabe muito bem ler essas horas em relógio digital. Algumas pessoas, no entanto, se perdem quando as horas estão em relógios com ponteiros. Mas hoje vocês vão aprender, não somente hoje, mas a partir de hoje, como é que a gente identifica as horas nos relógios de ponteiro. Então, vamos aqui fazer um resumo, né? Um dia, ele tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos, 1/4 de hora tem 15 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, essas horas aqui vão sendo divididas de forma menores, para que assim a gente consiga dividir o nosso dia e cumprir as nossas atividades, né? Geralmente, a gente não pode dizer que eu tenho um dia para estudar. Eu tenho apenas alguns momentos, algumas horas. E para que isso se torne específico e eu saiba em que momento eu preciso parar para estudar, eu divido esse meu tempo, que é um dia de 24 horas, em minutos e também em segundos. E é isso que nós vamos aprender a partir de hoje. Então, aqui, olha, vocês têm como um modelo 3 relógios. Aqui no primeiro relógio, no relógio número 1, está dizendo para nós que é 3 horas. Uma das coisas que você precisa entender quando você vai olhar e aprender as horas em relógio de ponteiros é o seguinte. Primeira informação, o relógio de ponteiros ele tem 2 ponteiros. Um ponteiro maior e um ponteiro menor. O ponteiro menor vai marcar sempre as horas. O ponteiro maior vai marcar os minutos. Quando o ponteiro menor estiver no 12, ele está indicando que ainda não se passaram nenhum minuto daquela hora. Então, se o ponteiro menor marca as horas, o ponteiro menor está apontando para o número 3. Então, por isso nós dizemos que é 3 horas exatas. Né? Porque o ponteiro pequeno está no 3 e o grande está no 12. Lembre-se, quando o ponteiro grande está no 12,
não passou ainda nenhum minuto. É 1 hora exata. Se o ponteiro pequeno tivesse o número 1, seria 1 hora exata. Se tivesse no 2, 2 horas exatas. Como está no 3, é 3 horas exata. Não tem minuto. Já aqui no relógio número 2, a gente percebe que o ponteiro grande já andou, né? O pequeno continua no 3, mas o grande já andou um pouquinho. Então, a segunda informação que você precisa ter para aprender a olhar horas em relógio de ponteiro é que de um número para o outro, nós temos 5 minutos. Então, é por isso que você aprendeu, em determinado momento, a contar de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 5 em 5. Entendeu agora? Para que você saiba as horas. Então, de um número para outro, você tem 5 minutos. Então, aqui eu tenho 5, com mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20, 25, 30. Tá bom? Então, quando esse relógio, esse ponteiro grande chegar aqui no 6, quer dizer que ele passou 30 minutos. Então, de um número para o outro, você vai contar 5 minutos. Tá bom? Então, o ponteiro grande ele vai indicar os minutos. Observe aqui que o ponteiro grande voltou para o 12, mas o ponteiro pequeno ele não está mais no 3. Ele foi para o 4. Então, agora são 4 horas exatas. Tá bom? Então, essas são algumas informações que vocês precisam ter para que vocês aprendam a contar as horas em relógio de ponteiro. Não é nada difícil que vocês não consigam aprender. Vai ser a prática que vai fazer vocês memorizarem e aprenderem. Então, agora a gente vai tratar aqui, dentro do relógio digital, as horas em formatos diferentes. Nesse primeiro relógio, você está vendo que está dizendo que é 9 horas e 45 minutos. Nesse segundo relógio, é 14 horas e 23 minutos. Que hora seria 14 horas? Por que 14 horas? Né? Então, lembrem-se que o dia tem 24 horas. Nós temos tanto 6 horas da manhã como 6 horas da noite. Lembram disso? Nós temos, por exemplo, 9 horas da manhã, mas também nós temos 9 horas da noite. Então, para não se confundir, para não dizer assim, eu vou dizer assim para vocês, olha, turma, nós vamos nos encontrar na escolinha, na frente da escolinha, 9 horas. Eu preciso determinar para vocês que 9 horas são essas, né? Aí você vai perguntar, tia, 9 da manhã, 9 da noite. Então, para não haver essa confusão, nós contamos as horas a partir do meio-dia, seguindo a sequência. Como assim? A gente tem meio-dia, não é isso? Que é 12 horas, quando o ponteiro, tanto pequeno como grande, estiver no numeral 12. Então, quando passar do 12, que for 1 hora da tarde, o que é que você vai dizer? 13 horas. 2 horas da tarde é o quê? 14 horas. 3 horas da tarde é o quê? 15 horas. Então, você vai seguindo a sequência, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O dia ele tem 24 horas. Então, quando no relógio digital aparecer 24 horas, quer dizer que é meia-noite, né? É 12 horas, mas 12 horas da noite. Tá bom? Então, isso é uma outra coisa que você, na prática, que vai aprendendo. Então, quando aparecer, por exemplo, no relógio digital, é 21 horas. Então, você sabe que é o quê? 9 horas da noite. 22 horas vai ser 10 horas. Né? 19 horas vai ser 7 horas da noite. Tá bom? Então, é assim que a gente conta a hora a partir do meio-dia, né? E como é que a gente lê as horas no relógio de ponteiro? Como aquilo que eu já estava ensinando a vocês. O ponteiro pequeno indica a hora
e o grande os minutos. Então, aqui é 4 horas em ponto. Aqui é o quê? 4h30 ou 4h30. O ponteiro grande, ó, já andou tudo isso aqui, está no 6. Então, ele já passou 30 minutos ou meia hora. Por que meia hora? Porque aqui, ó, você divide o relógio no meio. Aqui tem uma metade e aqui tem outra metade. Por isso que é meia hora. 4h30 está no meio do relógio. Tá bom? Então, vocês vão colocar em prática agora. E vai escrever que horas são. Que horas são nesse primeiro relógio, no segundo, na letra B, C, D, E e F. Aqui, ó, foi trazido para vocês os 2 formatos de relógio. Tanto os relógios com ponteiras, quanto os relógios digitais. Tá bom? Relógio digital. E aqui também você vai representar aí os seus horários. Que hora você acorda? Eu acordo 8 horas. Então, você vai colocar o ponteiro menor no 8 e o maior no 12. Tia, eu acordo 9, eu acordo 8h30. Então, o menor no 8 e o maior no 6, 8h30. Você vai determinar aí que horário você acorda. Que horário você vai para a escola? Tia, eu vou para a escola 1h da tarde. Né? Minha escola é 1h. Então, o ponteiro menor no 1 e o maior no 12. Que hora você almoça? 12h30. Então, o ponteiro menor no 12 e o maior no 6, 12h30. Mas, gente, isso aqui eu não sei dos horários de vocês. Eu estou só dando um exemplo. Vocês coloquem aí o horário de vocês. O horário que seus pais deixam você brincar com os amigos. Tia, meus pais só deixam eu sair a partir de 4 horas, né? Então, você vai colocar aí 4 horas. Ponteiro menor no 4 e o maior no 12. E a hora da janta, que é o café da noite. Na minha casa, a gente come todas 7 horas da noite, ou 7h15, né? O ponteiro pequeno no 7, o maior no 3, que passa 15 minutos, não é isso? 5, 10, 15, de um número para o outro a gente vê que passa 5 minutos. Então, na minha casa a gente come todas 7h15, ou 7h20, 7h45. Coloque aí os seus horários, né? Daquilo que você faz aí na sua casa, tá bom? Essa é a nossa atividade da disciplina de matemática.